E aí pessoal, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área. A gente está aqui para falar sobre blocos econômicos. Esse vídeo eu acho que eu realmente vou conseguir deixar curto, porque o assunto é simples e rápido. Bom, temos aqui o nosso querido mundo, né? Nosso querido planetinha, nosso lar, nossa casa. Temos aqui a minha localização super secreta na cidade da Palhoça, certo? Bom, vocês já devem ter estudado Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, globalização, ok? Tem até alguns vídeos sobre isso no meu canal. E assim, galera, esse assunto de blocos econômicos, eles começam a pipocar depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Segunda Guerra Mundial, você lembra, países da Europa se comendo de pau, depois os Estados Unidos entram na guerra e aí o pau come mais feio ainda, e no final, Estados Unidos, União Soviética, França e Grã-Bretanha acabam ganhando a guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial, boa parte dos países europeus estavam detonados, certo? Literalmente mesmo, assim, economias super fracas, território todo destruído, né? A França ficou muito mal com a guerra, a Alemanha também. Vocês devem também saber dos planos que os Estados Unidos fez para ajudar os países europeus aí já no contexto de Guerra Fria, né? Todo mundo com medo da União Soviética estender suas influências sobre países europeus e esses países se tornarem socialistas, irem para o lado da União Soviética. Os Estados Unidos vinha, fazia empréstimo, ajudava para a economia crescer e eles ficarem do lado do capitalismo. E foi nessa jogada, assim, pós Segunda Guerra Mundial, no contexto da Guerra Fria, que começaram a surgir blocos econômicos, ok? Países que se uniam, faziam acordos para tentar se fortalecer. Okay? E além dessa questão da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria, também é importante esse negócio de blocos econômicos no contexto de globalização. A gente fala que globalização é o processo de integração, né, de todos os espaços mundiais, em todos os sentidos, integração econômica, cultural e tal. Vocês já devem ter estudado globalização, tem um vídeo no meu canal sobre globalização, certo? Quando a gente fala de globalização é isso, é essa integração entre os espaços mundiais. E, um bloco econômico, quando os países se unem, né, para se fortalecer, para se ajudar, para fazer comércio, tipo o Mercosul, nada mais é do que uma integração entre os diferentes espaços, certo? Então, os blocos econômicos, eles são mais uma face da globalização, ok? Quando os países começaram a se juntar. E assim, os países sempre fizeram acordos econômicos e tal, só que essa febre ficou muito mais forte depois da Segunda Guerra Mundial e mais forte ainda com o fim da Guerra Fria. Depois do fim da Guerra Fria começou a explodir bloco econômico para tudo que é lado. Vocês vão ver, muitos blocos que a gente vai ver aqui de exemplos surgiram a partir da década de 90, certo? Pós-Guerra Fria, quando se resolveu esse conflito. Bom, vamos lá. Aqui normalmente nos meus vídeos vocês veem uma penca de imagens, né? Hoje não vai ter imagem, hoje eu abri vários sites aqui, os nossos velhos parceiros mesmo, o Brasil Escola, o Wikipédia, porque como eu disse o assunto é simples, ok? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, existem 4 níveis de integração entre os países de um bloco econômico. Esses 4 aqui, maluco, ó. 4 níveis de integração. Por quê? Porque esses países se juntam para se fortalecer, para integrar suas economias, tentar crescer todo mundo junto. Só que eles podem fazer alguns acordos, poucos, ou eles podem fazer muitos acordos diferentes e se integrar muito mesmo, certo? Chegando ao ponto de alguns blocos econômicos, todos aqueles países ali juntos parecem meio que um país só, tá ligado? Dá uma unificada muito forte. Então a gente separa em 4 níveis. O primeiro nível é a zona de livre comércio. Zona de livre comércio é quando eles reduzem ou simplesmente eliminam tarifas aduaneiras entre os países. Tarifas aduaneiras, pessoal, são impostos que são cobrados do país que está importando e do país que está vendendo essa importação, né? Então o Brasil está comprando algo da Argentina e aí a Argentina, quando vende para o Brasil, ela cobra o imposto, ok? E esse tipo de coisa deixa os produtos mais caros e deixa o comércio mais complicado, certo? E é normal, todo país cobra imposto quando está vendendo as coisas, ou outro país vai lá e paga imposto quando está cobrando as coisas e vice-versa, depende do produto. Mas a questão é, os países começaram a perceber que se eu diminuir o meu imposto para você e você também diminuir o seu imposto para mim, todo mundo sai ganhando. Eu vendo mais, porque você vai comprar bastante produto, porque eu vou estar diminuindo o imposto, e eu também vou poder comprar os seus produtos mais baratos. Então a zona de livre comércio é tipo isso. Ó, tem 4 países nesse bloco econômico. Eles vão diminuir os impostos
entre si. Vão diminuir as tarifas aduaneiras entre eles, certo? Esse é o rolê. E aí eles vão facilitar o comércio entre si, eles vão vender mais entre si. Então, o Brasil, às vezes, em vez de comprar um negócio que vem lá da Alemanha e vem mais caro, o Brasil compra da Argentina, porque o imposto está reduzido, porque a gente está no mesmo bloco econômico, certo? E aí a Argentina, que ia ter um produto lá que não ia vender, acaba vendendo para o Brasil. Então isso melhora o comércio entre os países membros, ok? Então, zona de livre comércio, a integração nível 1, o mais simples, certo? O bloco econômico mais simples, ele faz isso. Ele reduz ou elimina totalmente determinados impostos de importação e exportação, correto? Beleza. Aí tem o level 2, né? Quando ele sobe de nível, quando o Pokémon evolui, ele vira uma união aduaneira. Qual que é o rolê? Além deles estarem reduzindo e eliminando impostos entre si, eles vão estabelecer uma tarifa externa comum, onde esses países membros vão adotar as mesmas tarifas para suas exportações e importações, ok? Então, além deles diminuírem e eliminarem impostos entre si, eles vão estabelecer a TEC, a tarifa externa comum, ok? Onde eles vão usar os mesmos impostos para todos os países fora do bloco, certo? Isso daí vai fortalecer mais ainda os países dentro do bloco e vai evitar negociações, digamos assim, injustas, né? Às vezes um país consegue acordos melhores do que o outro, aí um sai na vantagem, outro sai na desvantagem. Aqui não. Aqui eles vão adotar a mesma tarifa para todo mundo que é fora do bloco, ok? E aí vira uma união aduaneira. É só lembrar, a união aduaneira é o nível 2 de integração, quando além de eliminar e reduzir e eliminar impostos entre si, eles também adotam um imposto comum para negociações com países fora do bloco, ok? Para diminuir qualquer tipo de desigualdade ou injustiça, digamos assim, nas negociações que eles têm com países de fora do bloco, ok? Então tudo bem, mesmas tarifas de exportações e importações para países fora do bloco. Aí depois vem o nível 3, mano. Aqui o bagulho já tá louco, certo? Quando chega no nível 3 de integração, já é um bloco econômico muito integrado, muito forte. Vocês vão ver por quê. Vira um bloco econômico chamado de mercado comum. É o que tem de mais avançado, só vai perder para o último aqui, como a gente vai ver, certo? O que que rola? No mercado comum, além de eliminar ou diminuir as tarifas entre eles, normalmente já elimina, né? Porque para virar um mercado comum tem que eliminar todos os impostos entre os países membros. Além de eliminar todos os impostos entre os países membros, esse mercado comum, ele permite a livre circulação de bens, mercadorias, capitais e pessoas. Livre circulação, cara. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu moro aqui em Santa Catarina, certo? Tô aqui em Santa Catarina, de boa. Aí eu quero viajar. Vou viajar de Santa Catarina para o Paraná, por exemplo. Quando eu passo na fronteira entre Santa Catarina e Paraná, eu não preciso parar, me apresentar, dizer quem eu sou, o que eu estou indo fazer em Curitiba, por exemplo. Eu não preciso parar aqui na fronteira e vai ter alguém ali, vai ter um guarda, vai verificar mais coisas. Não, eu vou livremente daqui de onde eu moro para Curitiba, certo? Tem livre circulação de pessoas entre esses dois estados. Se eu estou vendendo um produto de Florianópolis para Curitiba, eu posso enviar meu produto normalmente, certo? Se tem uma indústria que produz sapato em Joinville e ela vende esses sapatos em Curitiba, ela não precisa pagar um imposto quando passa aqui na fronteira entre Santa Catarina e Paraná, certo? Por quê? Porque são duas unidades federativas que fazem parte do mesmo país, né? Não teria sentido cobrar imposto para circulação dentro do próprio país, só porque está saindo de um estado para o outro. Ou seja, entre Santa Catarina e Paraná, tem livre circulação de mercadorias, pessoas, bens e capitais, ok? Só que isso é porque são duas unidades federativas do mesmo país. Agora imagina fazer isso entre dois países. Imagina que loucura. Isso é um mercado comum. Você poder circular entre o Brasil e o Uruguai, entre o Brasil e o Paraguai, entre o Brasil e a Argentina, livremente. Você passar pela fronteira entre esses dois países como se você estivesse passando pela fronteira entre dois estados, tá ligado? É uma integração muito forte. Você poder vender os produtos, comprar produtos de um país para o outro, sem precisar passar em alfândega, sem ter limite. Você pode comprar o quanto você quiser entre esses países, ok? Pode viajar e voltar quando você quiser. Pode morar no país. Mano,
você é livre, tá ligado? Você não precisa dar satisfação a ninguém. O espaço fica livre à circulação de pessoas, bens, mercadorias e capitais. Este é o mercado comum. É o nível 3 de integração, certo? E aí, para ficar mais integrado que isso, só a União Econômica e Monetária. Esse é o nível 4. Essa é a integração super, hiper, mega, master plus. Quando o bloco econômico vira realmente assim uma integração muito forte. O único que chegou nesse último nível aqui foi a União Europeia, como a gente vai ver. O que rola nesse último nível? União Monetária. Os países criam uma moeda para circular só entre eles. Uma moeda única, ok? Então, além de não ter imposto, além das tarifas aduaneiras estarem totalmente eliminadas, além de ter uma tarifa externa comum, e além de ter livre circulação de bens, mercadorias, pessoas e capitais, você ainda tem uma moeda única, né? Lá na União Europeia é o euro, ok? É isso, pessoal. Esses são os 4 níveis, ok? Zona de livre comércio, quando você diminui ou tira as tarifas entre os países membros. União aduaneira, quando você coloca uma tarifa comum, uma tarifa externa comum para negociar com países fora do bloco. Mercado comum, quando você libera livre circulação de bens, mercadorias, capital e pessoas. E União Econômica e Monetária, quando além de você liberar tudo isso, você ainda cria uma moeda única para países dentro do bloco, ok? Joia? 4 níveis de integração. Isso daqui é a parte mais importante que você vai ver cair em vestibular e tal, esse tipo de coisa aqui. E o resto é mais de atualidades, tá ligado? Bom, olha só. Aqui no toda a matéria aqui, quando fala de blocos econômicos, ele traz vários exemplos de blocos econômicos. A gente vai vendo um por um, certo? Eu abri um pouquinho de cada um aqui pra gente ver. Tem o Mercosul, que é o nosso aqui do Brasil, né? Formado por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Olha lá, 1991, já no contexto de final de Guerra Fria, foi quando ele foi criado. União Europeia, que foi criada também na década de 90, mas é uma integração mais antiga, que vem desde a década de 50, formada por 27 países. Tem o NAFTA, que é só Estados Unidos, Canadá e México, né? Praticamente a América do Norte. Praticamente não, literalmente a América do Norte. A APEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. E por aí vai. A Comunidade Andina das Nações, ASEAN. Aí tem esse nome estranho aqui, não sei nem como é que fala. SADC, sei lá, maluco. Aí é na África, tem bloco econômico ao redor do mundo. A gente vai vendo um por um, ok? Ó, esse mapa aqui mostra para vocês verem como tem uma penca de bloco econômico ao redor do mundo. A gente vai ver só os principais, assim, rapidão, só para não perder o fio da meada. Ó, esses aqui são os principais, certo? Tipo assim, os mais importantes no contexto internacional, que são mais integrados. Como vocês podem ver, o Brasil está aqui no Mercosul, ó, no verdinho. Vamos ver um por um agora. Cadê aqui? Vamos ver. A União Europeia. Bom, a União Europeia tem 27 Estados-membros. É o bloco econômico de maior integração do mundo, porque é o único que chegou no nível 4. Ok? Eles têm até uma moeda única, que é o euro. A integração desses países começou, como eu disse, lá na década de 50, maluco. Ó, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, Comunidade Econômica Europeia. Então eles foram se unindo para se reconstruir no pós-guerra, para tentar diminuir a influência dos Estados Unidos ali, para eles conseguirem se reconstruir e se fortalecerem, ok? E aí o que começou lá na década de 50, hoje eles têm até uma moeda única, ok? O tratado que realmente instituiu a União Europeia foi o Tratado de Maastricht, foi em 1993, que daí eles oficializaram, né? Começou na década de 50, mas oficializou na década de 90 ali. Colocou até o nome que tem atualmente, certo? Então, esses tratados aqui, mano, às vezes eles caem em prova de vestibular, viu? O cara lembrar o nome do tratado de cada bloco é complicado. Mas eu já vi cair esse tipo de coisa. Aí a União Europeia, ela é muito avançada, né, mano? Ela tem vários órgãos, ó, que tomam decisões, ó, órgãos supranacionais, tá ligado? Que estão acima das decisões nacionais. Então, às vezes a Alemanha decide uma coisa, por exemplo, mas aí a Comissão Europeia decide outra e a Alemanha tem que seguir. Okay? Essa integração, cara, desses países europeus aqui, ela é tão forte que eles parecem um país só, tá ligado? Isso daqui tudo meio que funciona como um país só. Imagina, é livre circulação de mercadorias, pessoas, bens e capitais. Então você tá na França, você pode ir pra Alemanha quando você quiser e voltar, tá ligado? É uma circulação livre. Isso é muito legal. Bom, pessoal, essa daí é a União Europeia. Se vocês ficarem curiosos, ó, pesquisem aí, tem coisa pra caramba sobre a União Europeia. É um bloco econômico muito importante. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, então eu vou só citar aqui a existência dela para vocês saberem que é o bloco mais avançado de todos. Outro bloco aí importante, a APEC. A APEC é a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico.
ok? A APEC é um bloco econômico aí que está no nível 1, é uma zona de livre comércio, ok? Faz parte desse bloco os países que são banhados pelo Oceano Pacífico, por isso que é cooperação econômica Ásia-Pacífico. Então tem país da Oceania, tem país da Ásia, tem país da América do Norte, tem país da América do Sul, ok? 21 países membros, ó. Aí sempre lembrando que aqui no mapa a gente vê meio zoado aqui, mas vamos lembrar que o Oceano Pacífico ele é gigantão, mano, ó. Ele é esse oceano aqui, ó. Então ele banha tanto a América do Sul, América Central, América do Norte, como ele banha aqui, ó, Ásia e Oceania aqui embaixo, certo? Então é a união de vários países ao redor do Oceano Pacífico, ok? E tá no nível 1 ainda, então é só uma zona de livre comércio. Então eles diminuem o imposto aqui, eliminam o imposto lá, para tentar fortalecer as importações e exportações entre eles, ok? Para os países crescerem, se integrarem e ficarem mais fortes. Essa é a intenção. Joia? Como é de todo bloco econômico, não tem muito segredo. O Mercosul é importante. O Mercosul é o nosso bloco econômico, certo? O nome dele engana, porque o nome dele é Mercado Comum do Sul. Aí você pensa, então já sei, ele é um mercado comum, ele tá no nível 3. Não, mano. A intenção era que virasse um nível 3, mas na verdade por enquanto tá no nível 2. Por enquanto a gente é uma união aduaneira, ok? É só você pensar, como que vai ser mercado comum se eu não posso ir no Paraguai e comprar tudo que eu quiser e trazer pro Brasil? Não pode, não tem livre circulação de mercadorias, tá ligado? Tem ainda impostos entre os países e tal, você não pode circular entre eles livremente, totalmente livre, né? Do jeito que quiser, carregando o que quiser, então não é tão simples assim. A gente está no nível 2, ok? A gente já passou esse nível aqui, ó. A gente já primeiro começou como uma zona de livre comércio, a gente conseguiu alcançar união aduaneira, mas a gente ainda não é mercado comum, apesar de o nome sugerir. Então olha a pegadinha, lá no vestibular fala, o mercado comum do Sul alcançou o nível de mercado comum. Não, sacanagem, é uma união aduaneira, certo? O nome está mentindo para você. Bom, quem que faz parte desse bloco? Que é o nosso bloco econômico: Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Os países que estão em verdinho aqui no mapa da Wikipédia, ok? Agora tem uma questão importante. A Venezuela aderiu ao bloco, mas hoje ela está suspensa, países suspensos do bloco, por causa da questão do regime autoritário que rola lá e todo esse negócio. Vocês devem estar por dentro, não é bem o foco do vídeo aqui, mas o regime da Venezuela, ele desrespeitou algumas regras do Mercosul, e aí a Venezuela foi suspensa do bloco, ok? Então ela faz parte do bloco, mas no momento ela está suspensa. É tipo quando o professor tira o aluno da sala, entendeu? Ele continua fazendo parte da sala, mas no momento ele não está ali porque ele desrespeitou alguma coisa. É o que está rolando com a Venezuela. E a Bolívia está aguardando para entrar no bloco. É um país candidato. Então, a Bolívia daqui a pouco entra no rolê, certo? Esse é o mercado comum do Sul. Joia? Nível 2. É uma união aduaneira. Tem a tarifa externa comum. Olha só, você pode entrar no site oficial do Mercosul, do governo brasileiro, né? Você pode ver informações aqui. Olha só, iniciou em 26 de março de 1991. Sempre tem o nomezinho do tratado, lembra? O nosso é o Tratado de Assunção. Joia? Beleza. Vamos seguir, vamos ver outro aqui, ó. Esse também é importante, ele pipoca por aí de vez em quando nos concursos. Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Esse aqui o nome tá certo, ok? Ele tá no nível 1, é uma zona de livre comércio. É conhecido como NAFTA. Por quê? Porque é o North American Free Trade Agreement. Para quem aí manja de inglês jamaicano, né? É o NAFTA. Tem só 3 países. São os 3 países da América do Norte: México, Estados Unidos e Canadá, ok? Então a América do Norte aí forma esse bloco. Os 3 paísezinhos que tem aqui na América do Norte, ó, formam o NAFTA, certo? Tudo bem, galera, tudo bem. O NAFTA é isso daí, é nível 1 ainda, é uma zona de livre comércio, ok? O NAFTA, ele cadê a data aqui? Vamos ver, aqui ó, ele começou em 1992, ok? E aí ele tinha tipo uma data de validade, que era 2018, então teoricamente o NAFTA acabou, só que ele já está sendo substituído pelo Acordo Estados Unidos, México e Canadá, que é basicamente um NAFTA 2, entendeu? Um NAFTA 2.0 aí, que tá ocorrendo, mas ainda não rolou 100%, só que tipo é certeza que vai rolar, tá ligado? Os 3 países querem continuar esse acordo que eles fizeram. A galera costuma dizer que os Estados Unidos é o país que mais leva vantagem nesse acordo, porque você fazer um livre comércio, por exemplo, entre Estados Unidos e México, como os Estados Unidos têm uma tecnologia produtiva maior, uma produção muito maior, eles vão levar vantagem
nessa livre circulação aí, certo? Mas isso é uma questão para discussão, não é bem o foco do vídeo. A questão é, não esqueça, NAFTA, Estados Unidos, México e Canadá. É uma zona de livre comércio entre esses 3 países que acabou em 2018, mas vai recomeçar. Daqui a pouco eles ainda estão fazendo as burocracias desse acordo aí para ele poder continuar. Joia? Tudo bem. Eu queria saber o nome do tratado, mas eu não estou achando aqui, então vocês façam suas pesquisas aí. Tem um tratado, é tratado de alguma coisa, vai ter sido feito em alguma cidade aí que eu não estou achando, então a vida segue. Vamos lá, vamos pro próximo. Bom, esse daqui é o NAFTA 2.0 que eu falei pra vocês, ó, os caras chamam assim mesmo, certo? Daqui a pouco ele vai ser o nosso próximo NAFTA aí. Depois, o que a gente tem? Eu coloquei aqui só por curiosidade, a galera fala pouco, tá? Associação de Nações do Sudeste Asiático, ou ASEAN. Olha só, é um bloco econômico, olha os países que fazem parte. Estão ligado? Olha só, Sudeste Asiático, mano, ó. Aquele monte de país e ilha que tem lá, vamos ver. Vamos se localizar, ó. A Ásia tá aqui, essa galera que fica mais ou menos nessa região aqui. Né? O país mais conhecido, maiorzão aqui, é a Indonésia, né? A Indonésia que é formado por várias ilhas, mas tem um monte de países importantes aqui. Os tigres asiáticos, né? Talvez você já tenha ouvido falar. Certo? Então a ASEAN aí é um bloco econômico importante e pouco citado, mas ele é bem importante. Aqui não diz o que ele é, mas eu dei uma pesquisada e eu vi que é uma zona de livre comércio, então está no nível 1 ainda de integração. Eu dei uma olhada na história aqui, ó, em 1992 virou uma zona de livre comércio, ok? Então por enquanto tá aí, não chegou em união aduaneira ainda. Mas os primeiros passos começaram na década de 70, então é um bloco econômico consideravelmente antigo, este ASEAN. E aí tem os países membros aqui, ó, Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietnã, Myanmar, Laos e Camboja. Joia? Este é o ASEAN, fica aí só por curiosidade. Agora, isso daqui é importante, cara, isso daqui é importante. Área de Livre Comércio das Américas. O que é isso? Um bloco econômico que não deu certo. Isso é importante vocês se lembrarem. Presta atenção. Olha lá, em 1994, o atual presidente dos Estados Unidos, George Bush, ele propôs este bloco econômico. Ele propôs fazer uma zona de livre comércio, o nível 1, né, diminuir ou eliminar totalmente os impostos. No caso, ele queria eliminar os impostos, ó, entre os 34 países do continente americano, com exceção de Cuba, né, porque estava naquele rolê, né, vocês sabem que Cuba sofre embargo comercial dos Estados Unidos, então Cuba não ia fazer parte. Ele queria eliminar os impostos alfandegários entre os 34 países americanos. A maior parte dos governos da América Latina, do México para baixo, não aceitou esse tratado aí, porque era óbvio que os Estados Unidos ia se dar muito bem nessa zona de livre comércio das Américas. Por quê? Porque é o país mais rico e mais desenvolvido. Então eles iam levar muita vantagem vendendo os produtos dele para o resto da América. Na verdade era isso que eles queriam, vender o produto deles no resto dos países americanos sem que ninguém cobrasse imposto deles por isso. Okay? Eles iam muito mais vender coisas pra gente do que a gente pra eles, entendeu? Esse era o rolê, porque eles são países com a economia, os Estados Unidos é o país com a economia mais desenvolvida. Então ele ia comprar matéria-prima sem pagar imposto e ia vender os produtos dele a rodo para a América inteira. Então esse bloco econômico ele não deu muito certo. O projeto da ALCA foi recusado pela maioria dos governos latino-americanos desde novembro de 2005. E aí ele acabou não rolando, ok? ALCA, o bloco econômico que não deu certo. Área de livre comércio, nível 1, ok? Nível 1 de integração, zona de livre comércio para todos os países americanos. Proposta pelo presidente dos Estados Unidos, George Bush, mas não deu certo. Joia? Beleza. E aí eu encontrei outros aqui, por exemplo, parceria transpacífica, olha aí, um acordo de livre comércio por 12 países banhados pelo Oceano Pacífico, parecido com aquele que a gente viu, a APEC, certo? É parecido, mas é diferente, são outros governos, é outro acordo, mas também é uma zona de livre comércio. Outra coisa que é importante você ficar ligada nessa definição aqui, ó, não é um bloco econômico, tá? Mas pipoca por aí, então só para vocês ficarem ligados, BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ok? São países considerados emergentes, né? Países emergentes, países que estão crescendo muito nas últimas décadas, resolveram aumentar as suas associações entre si para tentar se fortalecer, ok? Então o BRICS aí teve altos e baixos, já teve acordos que deu certo, acordos que não deram certo. Não chega a ser um bloco econômico, perdão, mas é uma parada importante. Começou como BRIC, certo? Porque era só Brasil, Rússia, China, Índia e China, pode ver, ó, BRIC. E aí depois entrou na parada
a África do Sul, né? Que em inglês é South Africa, e deu ruim. Em inglês é South Africa, e aí juntou o S ali e virou BRICS, ok? Com S de South Africa. Vocês viram aparecer o dinossaurinho ali, mas já arrumou. Tudo bem, então, curiosidade, façam suas pesquisas aí sobre os BRICS, tá? Tem aqui a paginazinha da Wikipédia também, ó, com os países integrantes, ó, Rússia, Brasil, África do Sul, China e Índia. Aí conta toda a historinha, quando começou e tal, ó, BRICS. Show de bola. E uma última coisa aí pra vocês, que é importante nesse contexto de bloco econômico, é o Brexit. O que tá rolando, velho? Olha só. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e principalmente depois do fim da Guerra Fria, começou essa febre de blocos econômicos, ok? Os países se integrando, aquela parada que faz parte da globalização, que eu já falei pra vocês, joia. Só que nos últimos anos aí, meio que um país deu um passo para trás nesse processo, retrocedeu. Tava todo mundo se integrando, os blocos econômicos crescendo, aí um país chegou e falou assim, ó, quero sair fora desse bloco. Que país foi esse? O Reino Unido, ok? Então, o Reino Unido quis simplesmente sair fora da União Europeia. Esse é o rolê, ok? Foi um processo bem longo, demorou vários anos aí, várias discussões políticas dentro do próprio Reino Unido, ok? Discussão que durou aí mais de 3 anos, aí teve gente que entrou e saiu do governo porque discordou, o palco meu, eu vou deixar esse site na descrição para vocês lerem, ok? Mas no final das contas eles fizeram uma votação assim entre a população, e a população, a maioria votou que sim, e aí a União Europeia ficou sem o Reino Unido. O Reino Unido saiu fora da União Europeia, ok? Muitas negociações, foi quase um divórcio, né? Porque eles, como vocês sabem, a União Europeia é um bloco econômico bem forte e bem integrado, então sair desse bloco econômico não é uma missão muito fácil, mas o Reino Unido saiu, ok? Movimentos do Partido Conservador do Reino Unido. Ó, teve um referendo e a população votou, e aí 51,9% votou sim, e aí ele saiu do Reino Unido, ok? Então deu um passo para trás nessa integração aí. Por cima, sim, esse Partido Conservador estava defendendo que a União Europeia, ela diminuía digamos assim, a independência do Reino Unido, tá ligado? Eles tinham que tomar decisões e depois ver o que a União Europeia ia decidir, e às vezes davam decisões contrárias. Tem a ver também com a crise de imigrantes lá, a galera querendo fugir de vários países da África, do Oriente Médio, e a galera se refugiando mesmo, saindo fora por causa da guerra e tal, e querendo ir pra Europa, e aí tem país que quer deixar entrar, tem país que não quer, e aí a União Europeia decide uma coisa, todo mundo tem que seguir, e o Reino Unido meio que quis a sua independência de volta, digamos assim, ok? Então eu vou deixar isso aqui na descrição para vocês lerem. Brexit é a atualidade, é uma parada muito importante. Então fica aí, Brexit é a saída do Reino Unido da União Europeia. Ó, o processo começou em 2017, certo? Vou deixar esse sitezinho também na descrição, porque ele tá bem simplesinho, ok? Bem pouquinha coisa para ler assim e dá para entender legal os principais motivos, ó. Por que demorou tanto esse processo? Aí fala dos vários acordos que eles fizeram, negociações, quem entrou, quem saiu do governo e tal. Vai falar um pouco sobre o acordo, o que eles vão abrir mão, o que eles vão ganhar, pontos positivos e pontos negativos. E aí começou oficialmente agora em 2020, tá? E é isso aí, galera. Acho que eu vou finalizar por aqui. O vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas é isso daí. Blocos econômicos. Um abraço, meus jovens.